Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, dando continuidade à coleção Como Young, da autora John Young, da editora Intrínseca. Hoje, um menino que se alimentava de pesadelos. Neste conto, eu pretendo fazer um paralelo entre o significado dos sonhos e a história apresentada. Os símbolos serão do dicionário de símbolos do Jean Chevalier. Este conto é riquíssimo em pontos de reflexão, mas eu optei por não quebrar o ritmo na exposição da análise e estar sugerindo olhares reflexivos. Eu vou expor e ficará para vocês as reflexões individuais ao assistir o vídeo. Mais uma vez, é uma análise psicológica sem quebra. Portanto, eu vou apresentar toda a história. Quem se incomodar com o spoiler, primeiro leia e depois, se desejar, assista ao vídeo. Eu vou colocar uns breves dizeres sobre os sonhos na perspectiva da psicologia junguiana. O sonho é um movimento psicológico em que o psiquismo expõe questões que não foram percebidas pela consciência, ou seja, pelo complexo do eu, popularmente chamado como ego, no decorrer do dia. Questões essas que necessitam ser esclarecidas, percebidas e refletidas pela pessoa. Em particular, neste conto, são lembranças aos quais o menino quer esquecer. Os sonhos são frutos do entrelaçar de conteúdos absorvidos e percebidos pela consciência e também pelos conteúdos não percebidos, mas absorvidos pelo inconsciente. Por isso, muitas vezes, de conteúdo confuso e sem lógica consciente, mas possíveis de serem clarificados num processo de elucidação e amplificação consciente. É um processo, sem puxar sardinha, mas um processo psicológico, não desses livrinhos que tem por aí, tá? Nada contra. Mas cada um tem a sua subjetividade e cada sonho é um significado individual e particular, e não social. O conto é de um menino que de dia faz tudo o possível para não se lembrar de algo que o aterroriza, mas à noite tais lembranças aparecem de forma de pesadelos. Vamos iniciar a história? Assim como nos outros dias, o menino despertou de um pesadelo terrível. Todas as noites, lembranças que o menino queria esquecer. Tá? Ele não queria lidar com elas de dia, mas à noite elas apareciam. Os sonhos, no caso dele, pesadelos, parecem ser uma expressão da realidade psíquica em que tanto teme e que de dia tenta esquecer. Existe um confronto entre a sua consciência de vigília e o medo. O medo se configura numa atitude de defesa acionada pelo instinto de autopreservação, que neste momento entende que o confronto com essas lembranças podem colocar um menino em risco de vida. Mas parece existir uma necessidade urgente nele, porque as lembranças condizerem com a sua vida, com sua história e identidade, e que precisa ser olhada, refletida, tanto que a sua atitude de tentar esquecer não está dando certo. Ele pode fazer o maior esforço de dia, à noite elas aparecem. Então, assim, sonhos recorrentes em formas de pesadelo. O sonho recorrente, este tipo de sonho em geral, é uma tentativa de compensação para alguma dificuldade particular que existe na atitude do sonhador
em relação à vida. Ela recorre porque precisa ser olhada, precisa ser olhada, precisa ser olhada. E que ou não se percebe pela consciência de vigília, ou que se percebe, no caso dele, é as lembranças, mas que não consegue olhar de perto, no caso do menino. Tudo indica que ele sabe dessas lembranças, mas ao mesmo tempo ele não está apto a enfrentá-las. Não é que ele é o medo do desconhecido, é o medo dessas lembranças, mas que ele não quer parar para olhar. No entendimento que à noite, ao dormir, a consciência de vigília perde força e que impera são as forças advindas do inconsciente. E que tem uma natureza amoral, atemporal, ou seja, ela não se limita a medos e anseios, nem a localização de tempo e espaço. Uma dinâmica psíquica de sofrimento que acontece nos dois níveis de consciência, seja ele acordado ou dormindo, o que denota grande urgência do seu psiquismo em enfrentar tal sofrimento. O conto ele não esclarece o conteúdo dessas lembranças. O que se pode pensar é que são frutos de experiências muito ruins, ao qual ele não consegue olhar, dialogar. Mas, ao mesmo tempo, o seu psiquismo exige uma atitude, o que retrata a constância dos pesadelos. Voltamos à história. Todas as noites, lembranças ruins que o menino queria esquecer ressurgiam em seus sonhos e o atormentavam sem parar. O menino estava com tanto medo de dormir que saiu à procura da bruxa, que morava nas profundezas da floresta. Vamos lá, bruxa de novo, né? O medo diante de um psiquismo sem recursos adequados para exorcizá-lo busca soluções mágicas e que não dependem do esforço próprio. Por não acreditar ter recursos suficientes para dar conta do sofrimento, já que ele não acredita na sua capacidade, ele vai buscar uma forma mágica. Todo homem e menino tem no seu psiquismo a representação que a gente chama de ânima. O que é? É a natureza psíquica feminina que se caracteriza pela harmonia, amorosidade, mas também ferocidade, inveja. Essa ânima, ela é memórias de todas as experiências femininas do planeta Terra, sejam elas boas ou más. A sua expressividade no psiquismo depende de como a consciência lida com as adversidades e ganhos da vida. No caso do conto, lembranças ruins que o atormentam, portanto, ele se alia à parte sombria da feiticeira, que personifica seu estado emocional. Como ele está muito envolto a coisas ruins, ao lado sombrio, ele não vai se identificar com o lado da bruxa boa, ele vai se identificar com o lado da bruxa má, não é? No caso do menino, uma força na qual ele busca ajuda, auxílio, não tendo consciência dos seus desdobramentos, pois é uma força sombria no sentido instintivo e de pouquíssima humanidade. A floresta é obscuridade, é enredo profundo. Floresta significa inconsciente. Então ele está se aliando a partes sombrias, a partes não conhecidas. Lembre-se, a bruxa é ele mesmo, tá, pessoal? É uma metáfora. Tá? Bruxa representa a parte sombria, no caso negativa, porque são pesadelos que ele tem dentro dele. Ele está se aliando a essas forças incontroláveis
irracíveis. Esse conjunto, feiticeira e floresta, me suscita um entrelaçamento e que pode significar um acordo às escuras. Ele não tem noção daquilo que ele está fazendo. Levado apenas pelo desespero e pela falta de conhecimento de suas reverberações no psiquismo dele. Portanto, este acordo é realizado em termos inconscientes, ou seja, em termos de que se desconhece as verdadeiras implicações para tal acordo. No escuro, o que virá a seguir é uma grande incógnita e que muitas vezes resulta no não desejado. Ele está, vamos dizer, despertando, ele está entrando em contato com forças a qual ele não tem a mínima noção da sua natureza. Ele só quer se livrar dos pesadelos. E ele coloca: ao chegar lá, implorou: por favor, senhora bruxa, apague todas as lembranças ruins da minha cabeça, para que eu não tenha pesadelos nunca mais. Se atender o meu desejo, darei o que quiser. Na junção dos significados simbólicos e da história, eu posso entender que lembrando é um pacto com forças do seu próprio psiquismo. A bruxa é um aspecto de si mesmo. Psicologicamente falando, esse pacto que ele faz com ele mesmo pode ser entendido como a manifestação de um mecanismo de defesa psicológico denominado recalque, onde tudo que é, eu coloquei sombrio, mas de tudo que é incômodo, causa medo, angústia, ansiedade, fica retido no inconsciente. Ele recalca, ele abafa, ele prende. E na sua consciência permanece só o lado bom da vida. O resultado significa que os temores, os anseios, as dúvidas, tudo que era sofrimento, a sua psique são incompatíveis com a sua consciência de vigília. O menino faz um pacto para não experienciá-las, permanecendo fora da consciência de vigília. Então, medo, todas aquelas lembranças que causavam essas emoções ficam soterradas dentro dele. E ele imagina que a partir do momento em que ele recalca, que ele soterra aquelas lembranças, a vida dele vai ser um paraíso. Pelo menos é nisso que ele acredita. Pela imaturidade e falta de conhecimento da psique humana, o menino se engana no sentido de que esses conteúdos sombrios, essas lembranças que o atormentam, deixarão de existir para sempre. Mas isso é um engodo. Elas ficarão no subsolo, no subconsciente. Mas, precisamente, pelo que eu entendo, devido ao desdobramento da história no subconsciente, ou seja, não necessariamente inerte, sem expressão, apenas a consciência não percebe as suas ações nas entrelinhas. Essas lembranças não estão mortas. Ele deu uma recalcada, ele deu uma soterrada, mas elas estão aqui, sabe, no subconsciente, que eu já falei para vocês muitas vezes, intuição, ato falho, lapsos de memória. De alguma forma, elas atuam, mesmo que a pessoa não perceba. Elas estão ali sugando energia, porque elas estão vivas. E psiquismo é energia. E como elas estão vivas, elas precisam de energia. Entende? É uma batalha de energia, consciente e inconsciente. Aquilo que ele quer viver no dia a dia e aquilo que ele não quer viver no dia a dia. Mas as duas forças estão vivas e atuantes. Só que uma está camuflada. Mas vamos seguir. E a bruxa fala: está bem,
eu apagarei todas as lembranças ruins e só quero uma coisa em troca. Prometa que daqui a 20 anos você terá se tornado um adulto feliz. Ele faz um pacto consigo mesmo sem saber realmente o que ele está se propondo. Me pergunto quais serão as consequências para o psiquismo do menino ou de qualquer ser humano, já que é no contraste bom e mal, luz e sombra, que a nossa consciência consegue perceber, sentir, olhar, clarificar tudo o que está ao nosso redor, dando a sensação de pertença da nossa identidade. Se não existe esse jogo do contraste, ele vai perceber o que na vida? Verdadeiramente isso não é possível, tá? Portanto, podemos nos perguntar onde estarão alojadas as percepções e as sensações e os pensamentos, aquelas lembranças sombrias, onde que elas estarão? Porque isso não é real. Essa questão da gente ter no nosso pensamento só coisas boas, isso não existe. Elas podem ser soterradas, mas não quer dizer que elas não estão mortas. Como elas estarão existindo e se expressando, se não na consciência de vigília? E o menino coloca: o menino pulou de alegria, a condição era fácil demais. Eu prometo, se eu não tiver mais pesadelos, tenho certeza de que posso ser tão feliz quanto quiser. Se não conseguir cumprir essa promessa, eu colherei a sua alma. A bruxa: se não conseguir cumprir essa promessa, eu colherei a sua alma. Então, por favor, cresça e seja um adulto feliz. Entenda que devido à imaturidade, da tenridade, pela sua solidão, acredita que a vida possa ser vivida e experienciada apenas pelo lado bom das coisas. Que experiências podem ser simplesmente apagadas da memória, se esquivando das dificuldades. Não compreende ainda que a vida tem duas realidades, duas formas de serem experienciadas e que se complementam e dão sentido e significado na sua dualidade, na sua complementariedade, choros e risos, conquistas e fracassos na história do ser humano. E principalmente a ingenuidade do menino, quando acredita que a vida é regida apenas pela consciência de vigília, ou seja, apenas por aquilo que temos consciência em percepções, pensamentos e emoções. Isso não é real. Nós somos regidos tanto pela consciência como pelo inconsciente. Portanto, ele vai ser regido, mas não vai perceber. Seja um adulto feliz. O menino, quando faz o pacto consigo mesmo, faz com que o que compreende da vida, o que percebe, o que julga saber. Mas todo desconhecido, o que não é percebido pela consciência, fica no subsolo. E tem vida, movimento, mesmo não percebido pelo menino. O que ele recalcou, trancou no subconsciente, as lembranças não queridas, não estão mortas, apenas impedidas de vir para a consciência, drenando a sua energia numa luta ferrenha para voltar à superfície. É uma luta de forças, é um embate. Sabe aquela corda que você vai esticando um puxa do lado, outro do outro? Vocês imaginam o que pode acontecer num psiquismo quando existe essas duas forças travando essa luta? Muito tempo se passou. O menino se tornou adulto. Ele não tinha mais pesadelos. Mas, por algum motivo, levava uma vida infeliz,
vagando pelas ruas e passando fome. Olha aqui, adulto. Passou-se muitos anos. No pacto com a feiticeira, ele escolheu viver só as coisas aprazíveis. Mas essas forças obscuras do inconsciente, as lembranças, continuavam vivas dentro dele. E nesse embate, consciência versus inconsciente, a sua energia vital foi se extinguindo. Travou uma luta infindável dentro de si mesmo, tornando a vida dele inútil, obscura, um morto-vivo. Uma palavra do Jung sobre isso, tá? Portanto, mesmo em nossos dias, a unidade da consciência ainda é algo precário e que pode ser facilmente rompido. A faculdade de controlar emoções, que de um certo ponto de vista é muito vantajoso, seria, por outro lado, uma qualidade bastante discutível, já que ela despoja o relacionamento humano de toda a sua variedade, de todo o colorido, de todo o calor. É possível, não é nem possível isso, né? Essa coisa de você viver no paraíso, no colorido, nem ele conseguiu isso, porque a gente viu dessa luta imbatível. E se você tira, ou seja, é nesse movimento, é nessa complementariedade dos contrastes que a gente movimenta a vida, que a gente faz as nossas escolhas, constrói os nossos caminhos. Se você tiver uma única linha, você vai construir o quê? Porque você não vai ter parâmetros. É impensável em termos de psiquismo humano. E isso não ocorreu com ele. Ele quis, ele fantasiou. Mas ele viveu as duas faces, uma consciente e outra inconsciente. Portanto, no entendimento de tudo o que a vida poderia ter oferecido a ele, como expressão significativa do psiquismo, ficou estagnada. A consciência da vida e de nós próprios se dá no contraste, no embate entre o ser e o não ser, entre o certo e o errado, o fluido e o estagnado. E assim sucessivamente, ele não vivenciou conscientemente o movimento que caracteriza a vida psíquica e, consequentemente, a sua vida biológica. No mundo se tornou um ninguém, sem qualquer expressividade. E aí, na noite da lua de sangue, quando a bruxa finalmente reapareceu para receber o pagamento pelo desejo, o menino gritou com a voz cheia de frustração: se todas as minhas lembranças ruins foram apagadas, por que eu não consegui ser feliz? Aqui, tá? Trabalhando um pouquinho com a questão da Lua. A Lua, suas características mais fundamentais derivam de um lado, né, de a Lua ser privada de luz própria e não passar, né, de um reflexo do Sol. De outro lado, de a Lua atravessar fases diferentes e mudanças na forma. E é por isso que ela simboliza a dependência, assim como a periodicidade e a renovação. E nessa dupla qualificação, ela é símbolo de transformação e de crescimento. Mas aí o quadrinho coloca como lua de sangue. Não tem esse simbolismo no Jean Chevalier. Aí eu fui para a internet, que eles colocam o que é lua de sangue, tá? É a denominação dada ao fenômeno em que a lua cheia fica oculta pela sombra da Terra, formando uma eclipse total, o que faz com que a lua exiba uma coloração avermelhada. Tudo bem? Vamos lá então. No entrelaçar com o significado simbólico da lua e a história, a lua tem seu movimento cíclico, símbolo de transformação e de renascimento. Na história, o menino não experienciou, ele não vivenciou esse movimento cíclico.
Ele ficou aprisionado em apenas consciente, tá? Inconsciente houve, mas na consciência não. Em apenas um movimento, na ilusão da vida, como nos contos de fada. Na contextualização da vida humana, isso não é possível. Viver apenas uma das realidades. Só o sol torra, vira cinza. Só na lua a sombra apodrece e extingue. Portanto, numa vida nesse movimento solitário. O seu grito denota sua condição de consciência de sobrevida. Ele sobreviveu, mas ele não participou do ciclo natural da vida. Ele não entendeu o que realmente aconteceu com ele quando ele fez o pedido à bruxa. Em permanecer no mundo infantil, só de prazeres, e a sua frustração por não ter conseguido o que fantasiou, o que iria vivenciar. A bruxa, ao aparecer numa lua de sangue, lembre-se, bruxa, ele, tá? Significação dele. Ao meu entendimento, o significado da lua de sangue expressa uma vivência na sombra, sem luminosidade, o que é um paradoxo, já que ele pediu para viver só na luz. Mas o que ele não entendeu é que a verdadeira força que o impulsionou para viver não era a luz, e sim a sombra. As lembranças não foram apagadas no seu psiquismo, ele apenas não tinha consciência devido ao pacto. Mas sempre foi governado inconscientemente pelo sombrio e não pela luminosidade. O resultado é que foi se apagando enquanto ser humano. Toda essa simbologia evidencia que o menino continua menino, não evoluiu no psiquismo apenas no formato biológico adulto. Permaneceu numa dependência em querer felicidade como dádiva e não como conquista. Evidencia uma vida sem graça, sem propósito, sem significado. Seus conteúdos psíquicos não receberam luz própria. Viveu só na concretude da vida, na racionalidade, no movimento da vida onde não havia mais qualquer possibilidade de continuar. Esgotando as suas energias vital, a bruxa aparece, ele não tem um momento novamente um encontro com a sua sombra. O nome é sugestivo, uma sombra de sangue, ou seja, conteúdos os mais sombrios possíveis, pura instintividade, irracionalidade, ferocidade, que finalmente vieram à tona. Uma força não humana e que ele não teve mais forças para dominar, ou seja, tornar consciente. Depois de tudo, ele colapsou, porque toda aquela parte ele não teve mais condições de abrandar aquilo. Ele não teve mais condições, ele não tinha mais força. E aquilo toma conta dele. E olha o que a bruxa, e aí é o verdadeiro entendimento dele. O que ele entende, depois de todo esse movimento, ele entende, porque olha o que a bruxa fala. Enquanto colhia sua alma prometido, a bruxa respondeu. Porque ele pergunta, por que ele não foi feliz? Se ele não tinha mais pesadelo? Elas não foram, ele coloca apagada, mas elas não foram apagadas, elas foram recalcadas. E a bruxa responde, as lembranças dolorosas de sofrimento, as lembranças de arrependimentos, as lembranças de magoar e ser magoado, as lembranças de ser abandonado e rejeitado, somente aqueles que vivem guardando essas lembranças num cantinho do coração são capazes de se tornarem mais fortes, mais colorosos, mais flexíveis. A felicidade é uma conquista, justamente por quem age assim. Não é você ser sombrio, mas aqui no cantinho do coração você tem essas coisas para elas serem iluminadas, para elas serem vivenciadas e clarificadas, para elas se tornarem construção. Essas lembranças num cantinho do coração. Porque o que me impulsiona a vencer a vida, as dificuldades que eu já passei pela vida. Se eu tivesse passado só
alegria se eu não tivesse encontrado nenhuma dificuldade? Qual incentivo que eu teria para viver, para conquistar, para fazer diferente? Ele tirou o sal da vida. Ele não quis passar por tudo que é necessário passar. Mágoas, medos, angústias, frustrações. Volto a dizer, a felicidade é uma conquista, ela não é uma dádiva. Nós estamos no caminho do ser humano, não somos ainda, somos muito imperfeitos, somos muito sombrios. Recalcar tudo isso é o que ele se tornou, um indigente da vida. E aí essas falas podem demonstrar que no final, olhando e observando e tendo consciência do que fez da vida, do resultado do seu pacto, é como se ele finalmente, no contraste entre o que previu e o que se tornou a sua vida e no que realmente aconteceu, ele despertasse e entendesse o real significado do viver. E diante de uma realidade tão sombria, o que significaria no conto um broto? Deixa eu continuar aqui. Enquanto colhia sua alma, aí somente aqueles que vivem guardando essas lembranças num cantinho do coração, Olha a imagem dela. Ela já está colhendo a alma dele e está explicando para ele, Um broto verde germinou no coração do garoto sem alma, a consciência. A bruxa plantou com carinho esse broto em seu jardim secreto. Portanto, não se esqueça de nada, não esqueça e supere. Se não conseguir, será apenas uma criança cuja alma não cresce. No ensolarado jardim da bruxa, havia brotos verdes por todos os lados. Bom, deixa eu ver aqui. Do brotinho verde que ela coloca aqui. No meu entendimento, o menino morre literalmente, mas a sua alma, o que ele finalmente entendeu sobre a vida, permanece no coração de todos. Simbolicamente, eu posso entender um sinal de esperança para seres que entendem a lição da vida exposta pelo menino bruxa. No processo de desenvolvimento do ser instintivo inconsciente, como ser humano, consciência reflexiva, o mergulho e a iluminação são necessários nas profundezas do psiquismo, pois pode produzir um broto verde no coração, no psiquismo do homem. A bruxa, personificação da força instintual, mas revigora com a vida a todos a sua visitação. Portanto, não se esqueça de nada, é um conto de advertência. Se não conseguir, será apenas uma criança cuja alma não cresce. E no desenrolar do jardim da bruxa havia brotos por todos os lados. Na psicologia junguiana, entendemos que o ser humano é um ser dual. Tudo tem pelo menos dois lados, duas realidades. E nesse contraste, na administração coerente, consciente e reflexiva deste contraste, que nos tornamos verdadeiramente humanos. Quando queremos viver ou experienciar apenas um lado, tende a possuir um psiquismo desordenado, em desarmonia com a sua própria natureza, resultando num ser vivente, mas não humano, apenas sobrevivente. Um alerta de uma realidade ao qual não podemos nos esquivar. O processo de nos tornarmos seres únicos envolve coragem, determinação e continuidade de propósitos. E foi tudo que o menino se safou. Por medo de seguir em frente, paralisou a sua vida, tornando-se um nada. Por te acovartar, foi criando justificativas que corroboraram com a sua inércia e a sua mesmice.
em termos literais do conto, eu acredito que o menino se foi. Ele fez um pacto, mas ele despertou muito tardiamente. Mas no finalzinho, sabe, quando você está indo e você tem a consciência do que é vida, do qual é a importância de nós seres humanos estarem nisso aqui, que é a conquista da vida, do sentido da vida, ele compreendeu. A sua alma levou com ela a sua compreensão, mas não para ele, para outras almas, para o jardim dos brotos verdes. Ele ficou, vamos dizer assim, que para ele foi tarde. E os dizeres da autora sobre este conto? Que você se torne um adulto de verdade, cuja alma encontrou a maturidade, superando as lembranças dolorosas do passado em vez de esquecê-las, como um menino que se alimentava de pesadelos. E a Cristina Albuquerque diz: uma obra de grande eloquência acerca da fuga incessante e perigosa que realizamos para nos furtar do que nos cabe realizar enquanto seres em processo de tornar-se humanos. Uma suprema advertência acerca das crenças que temos sobre o sofrimento. Inspirador no sentido de nos levar à reflexão de que os sofrimentos necessariamente devem ser processados e ressignificados para que, de fato, haja crescimento e substancialidade de vida. Uma grande advertência. Ninguém pode se furtar daquilo que lhe cabe acolher, enfrentar e alquimizar. É isso. Uma lição, baita lição de vida. Triste para o menino, mas muito elucidador para a gente. Não se esquive. Procure ajuda. Porque o que temos dentro da gente é nosso. E a gente tem que dar conta. E a gente tem que responsabilizar por aquilo que somos. E ninguém pode se responsabilizar por nós. É isso, mais um conto, mais uma lição de vida, mais pontos assim a serem refletidos, elucidados na vida de vocês. Qualquer que seja a similaridade que vocês tenham com esta história. Espero que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem. No próximo, nós veremos este aqui. A mão e o tamboril. Nos vemos no próximo olhar. Obrigada.